Olá, tudo bom, queridos? Boa noite a todos nessa noite de domingo. Eu quero aproveitar para deixar uma mensagem para vocês. Estive ausente, final de semana sempre corrido e muita coisa para fazer e quase eu não tenho tempo de estar aqui para gravar mensagens para vocês. Mas hoje eu quero estar aqui e quero deixar uma mensagem para vocês. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 17, versículo 24, que diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Eu só quero ler até aí. Hoje nós vamos falar muito rapidamente aqui sobre enfrentando o gigante. Nós sabemos, queridos, que quanto mais lutas enfrentamos, mais oportunidades temos de aprender lições que vão nos levar, não é verdade, a ser um vencedor. Ninguém, absolutamente ninguém, vence sem enfrentar lutas, desafios e grandes batalhas na vida. Você está enfrentando no momento, eu creio, alguma grande luta ou talvez algum grande desafio, não é verdade? Talvez você esteja enfrentando isso. Então saiba que grande será a tua vitória. E como diz a canção de Damares, que para mim está sendo uma realidade, a minha vitória terá sabor de mel. E a tua vitória terá sabor de mel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Da guerra de Israel com os filisteus, quando Davi enfrentou o gigante Golias, podemos extrair grandes lições que nos levarão a ser um vencedor. Primeira grande lição que nós extraímos disso aí: Deus livra todos aqueles que nele confiam. 1 Samuel 17, 34 e 37. Você pode ler depois em casa. Deus livra todos aqueles que nele confiam. Você tem confiado em quem? Tem confiado no homem? Tem confiado nas autoridades? Tem confiado nas leis? Tem confiado no prefeito, no presidente, no governador? Confie no Senhor. Amém? Nele está a tua resposta, no Senhor está a tua vitória. Eis uma grande lição, amados, que só aprendemos na guerra quando enfrentamos o inimigo e aí experimentamos a intervenção de Deus em nosso favor. Quando nós entramos na batalha, quando nós entramos na guerra e enfrentamos o inimigo, nós experimentamos de Deus, a intervenção de Deus ao nosso favor, ao teu favor. Você realmente já deve ter passado por grandes lutas, por grandes problemas e talvez esteja enfrentando isso. Então você experimentará a intervenção de Deus ao teu favor. Precisamos entender, queridos, que somos forjados e adestrados para as grandes vitórias e sucesso na vida a partir das nossas lutas diárias. Todos nós temos lutas diárias. Você tem sua luta diária, eu tenho as minhas lutas diárias, todos nós temos. E nós sabemos que essas nossas lutas diárias fazem com que nós venhamos a amadurecer espiritualmente. Porque através das nossas lutas diárias nós alcançamos uma maior intimidade com Deus, uma maior comunhão com o Senhor, não é verdade? E daí então nós experimentaremos a nossa grande vitória através dessas lutas diárias que nós temos, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A Bíblia diz que a nossa luta é contra as potestades, é contra o diabo e os seus demônios. Essa é a nossa luta. Mas quem guerreia por nós é o nosso grande Deus, o nosso general. Davi passou por algumas lutas antes de chegar até Golias. Num dia enfrentamos um leão, no outro dia enfrentamos um urso, e depois, é claro, vem um gigante. E assim vamos aprendendo a lidar com os desafios da vida sem desanimar ou desistir. Se quisermos ser vencedores, precisamos confiar irrestritamente em Deus. Se você quer ser vencedor, você precisa confiar no Senhor.
2 Coríntios capítulo 2, 14, 2 Coríntios capítulo 3, 18, você pode ler isso. Declare a sua fé e a sua confiança em Jesus, e Ele te conduzirá de vitória em vitória e te dará a vida eterna. Olhe, para se alcançar os céus, a nossa luta não é fácil, porque o caminho é estreito, bem estreitinho e cheio de espinhos, é espinhoso, né? É com força, como diz a palavra do Senhor, é com força que nós alcançamos a vida eterna em Cristo Jesus. Segunda coisa é confiar em Deus sem dar ouvidos aos que tentam nos desanimar. 1 Samuel 17, 28 e 29, você pode ver ali que até os próprios irmãos de Davi tentaram desanimá-lo, porque olharam para ele. Os irmãos de Davi eram homens preparados para a guerra, eram homens que viviam na batalha. Então olharam para Davi e disseram: você é um pastorzinho de ovelhas, você é um adolescente, você não nem saiu das fraldas ainda, você só anda lá, entendeu, nos vales cuidando das suas ovelhas, você ainda nem saiu das fraldas, e você quer enfrentar um gigante? Você está louco? Você endoidou? Você bebeu? Então, quando nós enfrentamos muitas batalhas, nós precisamos saber de uma coisa, que precisamos confiar definitivamente no Senhor, porque muitas vezes vão vir pessoas tentar nos desanimar, e você não pode dar ouvido aos que tentam desanimá-lo, dizendo para você: você não vai conseguir. Que isso? Você está louco? Você bebeu? É muito difícil, você não vai conseguir passar por essa prova, entendeu? Muitas pessoas vêm assim, tentando nos desanimar, tentando desanimar você, e fazem com que, se você der ouvido, você acabará ficando desanimado. Continue confiando no Senhor e não dê ouvidos. Davi não deu ouvidos, porque Davi sabia da sua potencialidade, Davi sabia dos seus dons e talentos, Davi tinha o seu contato, o seu secreto com Deus, a sua intimidade com o Senhor, a sua comunhão com o Senhor. Ele estava verdadeiramente nos vales pastoreando as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai, mas ele tinha intimidade com Deus. Foi ali que ele compôs quase todos os salmos, né? As canções que Israel canta. Então foi ali na intimidade com Deus, no momento com Deus, que Davi compôs canções de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Nós vivemos em um mundo que está totalmente fora dos princípios de Deus. Isso aí é a coisa mais real. Sendo assim, devemos tomar cuidado com quem vamos dar ouvido na hora da batalha. Não podemos desviar nossa atenção. Se Deus estivesse ouvindo seus irmãos, se Davi estivesse ouvindo seus irmãos, ele não teria alcançado a vitória, mas ele foi corajoso, destemido e não desanimou, foi determinado, por isso ele teve a vitória. Vamos estar com os olhos fitos em Senhor Jesus. Hebreus 12:2 diz que caminhando, né, para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Terceira e última coisa, Deus governa sobre toda a terra. Ele tem absolutamente todo o poder sobre toda a terra. 1 Samuel 17, 46, 51. Devido à opressão, guerra e sofrimentos, o povo começou a temer-se, se esquecendo do seu Deus de Israel. Mas Davi sabia que o soberano de Israel lhe daria a vitória. Ele não somente derrubou o gigante, mas cortou a sua cabeça, exterminando assim aquele inimigo. E assim Israel prevaleceu naquela batalha. Puderam reanimar a sua fé e ensinar a todos os povos que existe um Deus que governa sobre toda a terra. Precisamos aprender não somente a derrubar o gigante. Você precisa não somente aprender a isso, a derrubar o gigante, né, que se levanta contra você e contra nós, mas é exterminá-lo completamente em nome de Jesus Cristo. Pois o nosso Deus se importa com você, conosco, comigo, com a tua vida, com as nossas lutas, problemas e com as nossas dificuldades. 1 Pedro 5, 6 e 7. Leia. Entregue a Jesus a sua vida para que Ele cuide, governe e lhe dê a vitória nas suas lutas diárias. Ao ver o rei Saul e todo o exército de Israel tremendo de medo do gigante Golias, Davi declarou perante toda aquela multidão que Deus é quem nos salva, não com espada e nem com lança. E a salvação não é apenas o livramento dos inimigos, mas a salvação que nos leva à vida eterna com Jesus, pois só Jesus salva. Atos 4:12. Só Ele liberta e só Ele transforma. Amém? Qual é o teu gigante? Derruba ele. Além de derrubar ele, corta a cabeça dele. Extermine com ele completamente. Continue confiando no Senhor, porque Ele é o teu Deus e Ele te ama. Tenha uma noite maravilhosa e abençoada. E amanhã estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Beijo no teu coração. Amo você. E você. Bye.